I think we should talk about what can separate us from God. Eu acho que nós deveríamos falar daquilo que pode nos separar de Deus. Reinhard, what happens if I sin? O que acontece se eu pecar? Am I gonna go to hell? Eu vou para o inferno? Well, sinners don't go to hell and saints don't go to heaven. Pecadores não vão para o inferno e santos não vão para o céu. I know that's a shocking statement for you. Eu sei que essa é uma afirmação chocante para você. But it's not like heaven or hell has to do with sinners or saints. Mas assim, o céu e o inferno não tem nada a ver com santos e pecadores. Heaven and hell has to do with faith and with unbelief. O céu e o inferno tem a ver com fé e incredulidade. You know, I know I've said this and there's a lot of people who try to figure that out. E eu sei que eu já disse isso, muitas pessoas tentaram entender tudo isso. So I hope I can help you figure it out. Então eu espero que eu te ajude a entender isso. Sin has never been the real O problem. pecado nunca foi o verdadeiro problema. Never, 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 never. Nunca, nunca, nunca. Not since Christ died on the cross. Não desde que Cristo morreu na cruz. Since Christ died on the cross, sin has been settled. It's resolved. Desde que Cristo morreu na cruz, o pecado já foi resolvido. Look, 2 Corinthians 5 is a chapter that is mind-boggling and challenging. 2 Coríntios capítulo 5 é um capítulo que pasma a nossa mente e é um capítulo até desafiador. If you read it carefully and slowly, you will find out that it is crazy. Se você ler cuidadosamente e de uma forma devagar, você vai perceber que é loucura. Paul reasons like this. Paulo, ele raciocina dessa forma. He says, we have been reconciled with God. Ele diz que nós fomos reconciliados com Deus, But not only we, mas não somente nós, the whole world. o mundo todo. Hang on. Peraí. If the whole world is in sin, Se todo mundo está no pecado, and yet the whole world has been reconciled with e God, ainda assim o mundo todo foi reconciliado com Deus, so what can then separate us from God? o que então pode nos separar de Deus? So Reinhard, are you a universalist? Então, Rainer, você é um universalista? Do you believe that everybody will be saved to the end? Você acredita que no fim de tudo todos serão salvos? I don't believe everybody will be saved in the end. I believe everybody is already saved. Eu não acredito que todos serão salvos no fim. Eu acredito que todos já são salvos. Every Sim. person in the whole world is already saved. Todo mundo, toda pessoa no mundo todo já é salvo. Reinhard, why do you preach the gospel? Rainer, por que então você prega o evangelho? Well, that's exactly the question that Paul answered. Essa é exatamente uma pergunta que Paulo You respondeu. know, unfortunately, we think so narrow-minded. Infelizmente, nós temos uma mente muito pequena. We think so one or maybe two-dimensional. Nós pensamos em uma ou talvez uma segunda dimensão. We find it so hard to live and enter in really actually abide in the spiritual dimension. Nós achamos tão difícil entrar e permanecer numa dimensão espiritual. So how does the spiritual world look like? Então, como que funciona o mundo espiritual? There's God's dimension and there's God's point of view. Há uma dimensão de Deus de um ponto de vista de Deus. There's my dimension and my point of view. E a minha dimensão e o meu ponto de vista. Many times those two are radically different, even opposed. Muitas vezes esses dois são radicalmente diferentes ou até opostos. So the Bible says that God already has reconciled the world with himself through Jesus Christ. Então, se a Bíblia nos diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo, And what has separated the world from God was sin. e aquilo que separou o mundo de Deus era o pecado, That means sin, who is the problem, has already been dealt with. isso quer dizer que o pecado, que é o problema, já foi resolvido. So, if sin has separated me from God and sin has already been nailed to the cross, Então- then why can I still be separated from God? Se o pecado era o que me separava de Deus e o pecado já foi resolvido na cruz, o que ainda pode me separar de Deus? That's exactly what Paul answers in 2 Corinthians 5. Isso é exatamente aquilo que Paulo responde em 2 Coríntios 5. Look, after he says that God has reconciled the whole world with him, Depois dele dizer que Deus reconciliou o mundo todo com ele, he says like this, ele diz assim, he has given us the ministry of reconciliation. ele nos deu o ministério da reconciliação. And then he uses a very strong word. E aí ele usa uma palavra muito forte. Therefore we plead with you, Portanto, pelejamos com você. be reconciled to God. Sejam reconciliados com Deus. So look at this. Então, olha, Let's imagine vamos imaginar that you have 100 million debt against me, who is a billionaire. que você tem 100 milhões em dívidas comigo, que sou um milionário. I'm a billionaire. Eu sou um bilionário, na verdade. You owe me 100 million. Você me deve 100 milhões. You can't pay. Você não consegue pagar. So I'm gonna go to court. Então eu vou procurar um advogado. And you know that you're going to prison. E você sabe que você vai acabar indo para prisão. So what's the problem? Qual o problema, então? Your debt. A sua dívida. What separates us now? O que nos separa agora?
Your debt. Sua dívida. Why do you go to prison and can't live anywhere near me? Por que você vai para a prisão e não consegue morar e você não pode estar mais perto de mim? Well, because you have debt. Porque você tem uma dívida. That exactly was how it used to be, but all changed. Isso era exatamente como era, mas tudo isso mudou. Listen, my friend, we constantly live as if the cross didn't do anything. Escute, nós constantemente vivemos como se a cruz não tivesse feito nada. It's funny that the cross divided history, but we still live like before the cross. E é engraçado que a cruz, ela divide a história, mas nós vivemos como se não tivesse existido a cruz. So here's what happened to the cross. Então olha o que aconteceu na cruz. I decide Eu decido to pay you 100 million. pagar os seus 100 milhões. It's paid. Está pago. What happens if you don't believe O that? que acontece se você não acredita nisso? You live like you're scared of me. Você vive com medo de mim. You live in hiding. Você vive escondido. You're afraid that if I find you, I'm going to take you to court. Você tem medo de que se eu te encontrar, eu vou te levar para o tribunal. So you are separated from the two of us, even though that I fixed the problem. Então você está separado de mim mesmo, eu já tendo resolvido esse problema. So what can separate you? The debt? O que pode então te separar? A dívida? No, because the debt has been paid. Não, porque essa dívida já foi paga. What can separate you? Your sin? O que pode te separar? O seu pecado? No, because your sin has been forgiven. Não, porque o seu pecado foi perdoado. Here's the problem. Aqui está o problema. It's first of all, we don't know and understand, Primeiro de tudo, nós não entendemos e não sabemos, and we don't believe. e nós não cremos. These are the two only problems. Esses são os dois problemas. That's why Paul says we have the ministry of reconciliation. We plead. É por isso que Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação, portanto, pelejamos. You know, we never find anything in the New Testament that we should ask God to save people. Nós nunca achamos nada no Novo Testamento que devemos pedir para que Deus salve as pessoas. God cannot save people anymore because He's done everything. Deus não pode mais salvar ninguém porque Ele já fez tudo. Here's what you need to do. O que você precisa fazer You é... need to tell people, God fixed the problem. Will you please accept it? Você tem que falar para as pessoas, Deus já resolveu o problema, você pode aceitar isso. Your unbelief or your rejection of what happened on the cross is the only thing that separates you from God. A sua incredulidade, a sua rejeição daquilo que aconteceu na cruz é aquilo que pode separar de Deus. There is nobody who will live eternally separated from God because they've sinned. Não há ninguém que viverá eternamente separado de Deus porque pecou. When they stand before the judgment seat of God, the great white throne Quando judgment, eles estiverem diante do trono de julgamento de Deus, o julgamento do trono branco, God will never say, hey, you bad person, you sinned, go to hell. Deus nunca vai dizer, olha, você é uma pessoa ruim porque você pecou, vá para o inferno. The moment God does that, He would have to apologize to Christ. No momento em que Deus fizesse isso, ele teria que se desculpar com Cristo. He would have said, Jesus, your sacrifice, no, Ele- I'm rejecting Ele this. teria que dizer, olha, Jesus, seu sacrifício, eu vou ter que rejeitá-lo. Sorry, Desculpe, accepting this. eu não vou aceitar. Listen to this. Escute. God would have to apologize for Jesus for rejecting the sacrifice of His only Son if He would send sinners to hell for their sins. Deus teria que se desculpar com Jesus se ele mandasse pecadores para o inferno simplesmente em função do seu pecado. So what happens? Então o que acontece? When you stand before God, the judge of the universe, Quando você estiver diante de Deus, o juiz do universo, the question will never be your sin. a questão nunca será o seu pecado. The question will, have you been reconciled with God? Because He already did everything to be reconciled A with you. questão será, você fez tudo para se reconciliar com Cristo, porque ele já fez tudo para se reconciliar com você. Have you believed that the cross is enough? Você acreditou que a cruz é suficiente? See, the moment you believe that your 100 million are paid, everything is okay between us. No momento em que você acreditar que os 100 milhões foram pagos, tudo vai estar bem entre nós. Until you believe it, from my side, everything is okay too, because I've already taken care of E it. até que você acredite, tudo também está bem do meu lado, porque eu já fiz com que tudo estivesse ok. It's just you can reject it. É só que você pode rejeitar isso. If you would understand this, Se você quer entender see, isso, that's what Romans 10 tells é us por this. isso que Romanos 10 nos diz: How can they believe if they don't hear? como crerão se não há quem pregue? How can they hear if nobody preaches? Como ouvirão se não há quem pregue? How beautiful are the mountains and the feet of those who preach the good news. Quão lindos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Therefore, faith comes by hearing, hearing by the word of Christ. Portanto, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de So Cristo. God is sending me out to tell the sinners, your sin is not the problem, your unbelief is. Então Deus me envia para falar para os pecadores, o seu pecado não é mais o problema, a sua incredulidade que é. The sin has been resolved. O seu pecado foi resolvido. I plead with you, accept
it. Eu pelejo com você para que você aceite. Because your unbelief will keep you separated from God. Porque a sua incredulidade vai te manter separado de Deus. Friends, I could talk like this the whole night and could just cry because of the goodness of Eu God. poderia ficar a noite inteira falando disso, poderia ficar chorando aqui em função da bondade de Deus. Oh, the cross that has resolved it. A cruz que resolveu tudo. It's the only thing that separates you is your unbelief. Mas a única coisa que te separa é a sua incredulidade. I'll see you next time. Até o próximo vídeo.